Bem, vamos desenvolver uma aula sobre o absolutismo, tema para a primeira série do ensino médio, dentro dos parâmetros da BNCC, nos acompanhando Van Gogh. Muito bem, o absolutismo é um tema político correspondente ao período da chamada Idade Moderna, período que vai do século XVI ao século XVIII. É um tema relativo ao poder dos monarcas, ao poder do rei, ao poder do soberano. Como definir o absolutismo? O absolutismo é autoexplicativo. Todo o poder concentrado nas mãos do soberano. Nas democracias contemporâneas, nós sabemos que o poder é fragmentado, separado, dividido. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo, como diz o nome, executa. O judiciário fiscaliza a execução e a elaboração das leis. E o legislativo legisla, elabora as leis. Na época que nós estamos trabalhando, no período da Idade Moderna, o soberano concentrava de maneira total, de maneira forte, de maneira absoluta, essas três instâncias de poderes em suas mãos. Ou seja, elaborava as leis, executava e, ao mesmo tempo, exercia a função jurídica, a função judiciária. Agora é importante pensar que toda forma de poder estabelecida em qualquer momento da história sempre se relaciona a interesses presentes no interior da sociedade. No caso do absolutismo, nós temos dois grupos bem especificamente voltados para essa forma de poder. A nobreza, um grupo social que vem lá do período medieval e que se metamorfoseou no contexto histórico do século XVI e, junto com o rei, vão ocupar funções importantes no comando do Estado. A nobreza que vai, por exemplo, acumular cargos tanto burocráticos, militares, ou mesmo cargos na execução do funcionamento da própria burocracia do próprio Estado absolutista. Essas funções exercidas pela nobreza normalmente lhes possibilitava também uma série de privilégios. Do outro lado, nós temos a burguesia. Qual o ganho da burguesia, qual o interesse da burguesia em apoiar, em sustentar um Estado absolutista? O Estado, nesse momento, foi muito importante, fundamental, para que a burguesia europeia, a burguesia de cada Estado-nação constituído naquele contexto, pudesse se impulsionar para o planeta todo. A prática do colonialismo, o comércio em larga distância, o tráfico de escravizados, o comércio de especiarias. Não por acaso, esse período, do século XVI ao século XVIII, é conhecido como uma época de forte acumulação de capital no continente europeu. Capital que, objetivamente, em sua maior parte, se concentra nas mãos da burguesia. Então, um Estado forte, um Estado absoluto, um Estado mercantilista, possibilitava também, naquele contexto, um avanço significativo nas práticas capitalistas, as práticas econômicas da burguesia. Portanto, o absolutismo será um sistema conveniente a esses dois grupos sociais. A nobreza, porque pode desfrutar de benefícios em virtude dos cargos que acumulava no Estado, e, ao mesmo tempo, a burguesia pela sua prosperidade econômica. Mas é importante observar também que o absolutismo encontrou no século XVI um conjunto de pensadores que elaboraram teorias justificando essa forma de poder. Nós vamos trabalhar três desses pensadores: Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Começamos pelo Maquiavel. Maquiavel é um pensador italiano, viveu na cidade de Florença, ou Firenze, viveu entre o período de 1469 a 1527. Sua obra mais importante, mais conhecida, O Príncipe. Mas é muito importante ter cuidado ao tratar do pensamento maquiaveliano. Não podemos reduzir o pensamento de Maquiavel a apenas uma teoria de justificação do absolutismo. Os fins justificam os meios. Seria muito pobre para Maquiavel
sintetizar todo o seu pensamento a uma frase como esta, que está presente no livro Príncipe, mas que jamais pode ser tida como uma frase definidora do pensamento maquiavélico. Seria um reducionismo inconveniente. Entretanto, é importante observar que o Príncipe é uma obra que, sim, é uma obra que pode nos levar a uma compreensão sobre a importância do absolutismo no contexto do século XVI, especificamente pela Itália. Porém, ratificando, é preciso dizer que Maquiavel não é em si um pensador exclusivamente defensor do absolutismo. O pensamento de Maquiavel para a política é um pensamento muito rico, muito dinâmico. Basta lembrar que nas suas obras, tanto no Príncipe quanto em outras obras, Maquiavel salienta a democracia ateniense, bem como a República Romana. A democracia ateniense, pela participação dos indivíduos, dos cidadãos, nas decisões de poder. E a República Romana, por ser um sistema político pautado, baseado na lei. Então, a partir dessas duas afirmações, podemos dizer que Maquiavel não necessariamente se restringe a defender o absolutismo. Maquiavel é um pensador da política, muito mais amplo do que a defesa de um sistema como o absolutismo. Mas é importante pensar que Maquiavel, nesse contexto que é o século XVI, ao teorizar no Príncipe uma forma de poder autoritária, forte, inquestionável, absoluta, estava muito preocupado com o contexto histórico no qual ele estava inserido. O contexto do século XVI é um contexto no qual vários países europeus, especialmente Portugal e Espanha, já vivenciavam essa forma absoluta de poder. E, economicamente, esses países todos conheciam grande prosperidade. Enquanto isso, a Itália se encontrava fragmentada em principados, pequenas repúblicas, uma forte presença da igreja sobre a vida política italiana e, portanto, também sobre a vida econômica. O fato é que a Itália, que foi uma região muito próspera desde o século XII até o século XV, no século XVI era uma região decadente. As cidades italianas já não conheciam mais todo aquele desenvolvimento, aquele florescer de atividades mercantis que lhes possibilitou, inclusive, o renascimento comercial, o renascimento cultural, uma nova forma de enxergar o mundo. A Itália, em pleno século XVI, era uma região decadente. A preocupação de Maquiavel, portanto, era inserir o território italiano num contexto de desenvolvimento do sistema capitalista, tal como verificado em Portugal e Espanha, duas nações muito prósperas naquele contexto. Portanto, O Príncipe é um livro que muitas vezes é traduzido como um manual de política, mas é um livro preocupado com as chamadas razões de Estado. Quais são as razões de Estado? As razões de Estado são aquelas relativas ao fortalecimento do Estado. Se o Estado for forte, se o Estado for desenvolvido economicamente, por consequência, pensava Maquiavel, seus cidadãos também se encontrariam num nível maior de felicidade e de prosperidade. Portanto, o primeiro conceito fundamental do Maquiavel para entender o poder é que o poder do príncipe, o poder daquele que governa, deve atender às razões de Estado. E que suas decisões, por atender às razões de Estado, não devem ser questionadas. Pois, se essas razões se mostrarem favoráveis à prosperidade do Estado, consequentemente, toda a população também viverá período de prosperidade. Um segundo importante princípio trabalhado pelo Maquiavel no Príncipe é o princípio da autoridade. Não importa a forma como alguém chega ao poder, não importa a forma como o príncipe galgou o poder, mas para que ele mantenha o poder em suas mãos por longo tempo, é necessário que ele se preocupe em zelar pela sua autoridade. O governante deve resguardar sua autoridade. Não pode permitir que sua autoridade seja questionável. Por mais terrível que seja uma decisão do governante, ele não pode permitir
que os seus súditos o questionem. Daí a afirmação: os fins justificam os meios. Outro ponto muito importante do conceito maquiavélico é a forma como Maquiavel enxergava a política. Maquiavel não enxerga a política nem sob um aspecto moral, que seria algo bom, portanto, algo relacionado à igreja, nem como ruim, que seria algo amoral. A política está fora do princípio da moralidade e da imoralidade. Na visão do Maquiavel, política deve ser exercida segundo preceitos amorais. Ou seja, as decisões de um príncipe, as decisões de um governante, devem se pautar não na bondade, não na maldade, mas naquilo que é necessário, no que é necessário fazer. Muitas vezes uma decisão ela pode se mostrar impopular, mas ela é uma decisão necessária para que o Estado se fortaleça. Muitas vezes uma decisão pode se mostrar muito injusta, mas ela é necessária. Portanto, a arte da política é a arte de fazer o que é necessário, segundo Maquiavel, pensando na prosperidade do Estado. Aqueles que sabem desenvolver muito bem esses preceitos, Maquiavel dizia que eles eram dotados de virtude. A virtude é uma capacidade política para governar em benefício de todos e em benefício do Estado. Então, o pensamento maquiavélico pode ser utilizado para justificar essa forma de poder consolidada no século XVI, no continente europeu, período da Idade Moderna. Mas é preciso lembrar, como disse lá no início, o pensamento de Maquiavel não se restringe apenas à defesa do absolutismo. É um pensamento muito mais sofisticado que isso. Muito bem, dando continuidade, um segundo pensador importante na defesa do absolutismo é Thomas Hobbes, um pensador inglês que viveu de 1588 a 1679. Viveu longo tempo, é verdade. Sua obra mais importante é o Leviatã. A exemplo de Maquiavel, uma obra fundamental para a compreensão, para a discussão da política, para a discussão sobre o que é o Estado e seus vários aspectos, inclusive nos dias atuais. Mas nosso interesse aqui é discutir exatamente a relação desse pensamento com o poder absoluto. Em sua obra O Leviatã, o Thomas Hobbes afirma que lá na época primitiva, nos primeiros momentos da história humana, o ser humano vivia segundo a lei da natureza, a lei natural, que é a lei do mais forte. Era um período em que não existia um monarca, um período em que não existiam as regras consolidadas socialmente, um período em que também não existiam leis escritas. Portanto, a única lei conhecida era a lei do mais forte, a lei da violência. Predominava o mais forte. Qualquer discussão, qualquer divergência entre as pessoas poderia ser resolvida na base da violência com a eliminação do adversário. O problema é que esse tipo de postura acabava gerando no meio social uma insegurança generalizada, uma insegurança muito grande. E viver sob insegurança não é nada agradável. Então as pessoas, para sair dessa condição de insegurança, as pessoas firmaram um pacto social. Então guarde esse tema, pacto social, que é um acordo. As pessoas cederam a sua autoridade, o poder que elas tinham de exercer a violência umas com as outras, entregaram essa autonomia, esse poder, ao soberano, ao Estado. A partir do momento em que elas entregaram esse poder ao Estado, o Estado passa a exercer o monopólio da violência. Ou seja, individualmente, ninguém mais pode exercitar a violência. Se você tem uma divergência com uma outra pessoa, com um outro cidadão, a sua responsabilidade é resolver essa questão ou de uma maneira pacífica ou recorrer, por exemplo, ao Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai exercer uma jurisdição sobre os conflitos estabelecidos entre os indivíduos. O monopólio da violência passa a ser do Estado.
buscando a paz social. Portanto, o Estado assegura para os indivíduos tranquilidade para a convivência social. O Estado proporciona segurança para a sociedade. As pessoas saíram daquele momento terrível de insegurança, de violência de todos contra todos, o que poderia inclusive gerar a extinção da espécie humana. Então, na visão de Thomas Hobbes, foi fundamental a formulação desse pacto, porque ela proporciona a própria sobrevivência do meio social. Agora, uma vez entregue o poder ao Estado, poder ao soberano, e se esse poder for, se esse soberano, por exemplo, for uma pessoa injusta, se ele for um assassino, se ele for uma pessoa corrupta, cabe aos indivíduos questionar o poder desse soberano? Na visão de Thomas Hobbes, não. Por quê? Por pior que seja o soberano, a sua figura como monarca, a sua soberania, assegura também a boa convivência social. Então, apostar num questionamento à autoridade soberana significa significa pretender voltar àquele estágio inicial da vida política, da convivência social. Aquele estágio da guerra de todos contra todos, também conhecido como estágio de barbárie. Thomas Hobbes, a exemplo de Maquiavel, tem um conceito que podemos considerar negativo sobre a condição humana. Olha uma frase dele. O homem é o lobo do homem. Então o homem faz parte de uma espécie que executa, inclusive racionalmente, a violência contra outro ser humano, sem muita necessidade, muitas vezes. Apenas pela diversão de ser violento. Então, como controlar um ser como esse? Com um Estado forte, com um Estado autoritário. O pensamento de Hobbes será muito importante para uma corrente política que se organiza a partir do século XVIII, na própria Inglaterra inicialmente, mas que vai ganhar o seu momento áureo na França, que é o iluminismo, o liberalismo. Pensadores como, por exemplo, John Locke, dialogaram teoricamente com Thomas Hobbes. Para Locke, de fato, existia um poder, existia um pacto social. Existe um pacto social. O poder, ele deriva da vontade dos cidadãos. Mas justamente por derivar da vontade dos cidadãos, é que aquele que está governando deve obedecer, deve respeitar, melhor dizendo, os direitos individuais, os direitos dos cidadãos. Então note, para o Thomas Hobbes, entregou-se o poder ao Estado, entregou-se o poder ao soberano, ao rei, não se questiona mais sua autoridade. Mais à frente, para os iluministas, uma vez que você entrega o poder para alguém lhe governar, esse alguém tem a responsabilidade, tem também a obrigação de respeitar os seus direitos individuais, seus direitos de cidadão. Quais seriam esses direitos? A liberdade, a igualdade, a propriedade e o direito à vida. Então vamos passar para o terceiro pensador do contexto do absolutismo, que é Jacques Bossuet, um bispo da Igreja Católica, um pensador que viveu entre os séculos entre os séculos 17 e 18, vai morrer no início do século 18, 1704. A obra do Jacques Bossuet mais conhecida é A Política segundo a Sagrada Escritura. Nesse livro, a sua tese central é aquela da teoria do direito divino dos reis. O rei governa sentado num trono. E esse trono foi dado por Deus. O trono do rei é o trono de Deus. Não cabe questionamento a Deus, porque isso é pecado. Não cabe também questionamento ao rei, porque também é pecado. Essa teoria está associada a uma série de práticas que justificaram o poder do monarca, o poder do rei, nesse contexto, especialmente junto aos camponeses. São explicações derivadas
da época medieval, originárias na época medieval, quando se falava em reis taumaturgos. Quem seria o rei taumaturgo? Seria aquele rei, aquele soberano com capacidade de milagre, capacidade de cura. Então, as pessoas doentes, as pessoas com chagas, com feridas, o rei passando sua mão sobre as feridas daquelas pessoas, as pessoas estariam curadas. Então, um artifício que foi generalizado, especialmente pela Igreja Católica, e que foi muito útil para que os reis pudessem desenvolver o poder autoritário, esse poder absoluto no contexto. Bom, vamos para um segundo momento da aula de absolutismo. A partir de agora, vamos começar a abordar o tema da economia. Economia dos estados absolutistas. Uma economia fortemente marcada pela atividade comercial, daí o sistema econômico da época ser também conhecido como mercantilismo, o capitalismo comercial. Então, mercantilismo. Como definir o mercantilismo? Mercantilismo foi a política econômica do Estado absolutista, ou do Estado moderno. Todos os países importantes do continente europeu, nessa época, praticaram o mercantilismo, cada um do seu jeito. Portugal, Espanha, a Inglaterra, a França, os Países Baixos, cada um com a sua especificidade, praticou o mercantilismo. Mas observando esse tema do mercantilismo, nós vamos perceber algumas características próprias e comuns. A primeira característica importante é a intervenção do Estado na economia. Então, o que significa isso? Todas as medidas econômicas derivavam da autoridade do Estado. O Estado determinava as iniciativas. É diferente de hoje, num período de neoliberalismo em que se afirma o indivíduo, o individualismo, a livre iniciativa. Naquele período, não. Naquele período, o Estado determinava a iniciativa econômica. Por exemplo, a questão das grandes navegações. As grandes navegações, quem impulsionou as grandes navegações que permitiu à burguesia europeia, ao capitalismo europeu, atingir todo o planeta Terra? Foram os estados modernos. Inicialmente Portugal, Espanha, depois Holanda, Inglaterra e França. Então, a primeira característica importante é a intervenção do Estado na economia. Um exemplo, vamos colonizar esse território que recebeu a denominação de Terra Brasilis, o Brasil. Quem determina a colonização do Brasil? O Estado. Quem organiza a colonização? O Estado português. Quem determina, quem organiza o tráfico de escravizados? O Estado. Então, toda iniciativa econômica se concentrava nas mãos do Estado. E isso era muito positivo para a burguesia. A burguesia daquele Estado, o Estado português, por exemplo, ela vive um período de grande prosperidade em função das iniciativas estatais da época. A mesma coisa ocorrendo com as outras nações. Segunda característica, o metalismo. O que vem a ser o metalismo? É a crença de que ouro e prata faziam a riqueza de uma nação naquela época. Então, se nós pensarmos, por exemplo, a Espanha, Portugal inicialmente investiu pesado na produção açucareira, porque Portugal não encontrou ouro disponível nas regiões litorâneas. Mas a Espanha teve uma sorte muito grande. Os espanhóis se depararam com civilizações astecas, maias e incas que trabalhavam ouro e prata em grande quantidade. Então o capitalismo, o mercantilismo espanhol inicialmente vai ser muito vocacionado ao metalismo. Na língua espanhola isso também tem o nome de bulionismo. O ouro e prata que foi levado da Espanha para o continente europeu repercutiu em todo o mercado europeu, em todos os países europeus, porque os espanhóis começaram a emitir moeda. Os espanhóis passaram a cunhar com prata e ouro moeda, permitindo-lhes comprar e adquirir mercadorias sofisticadas produzidas principalmente na Inglaterra. O problema é que circulou tanta moeda no continente europeu, em função das emissões, que isso acabou gerando uma inflação descontrolada no continente europeu. Uma crise
se organizou, chamada crise dos preços. Você emite mais moeda, o poder de compra, chamada demanda, se eleva, resultado, a produção não consegue abastecer a todos, o mercado não consegue abastecer a todos, isso gera uma inflação. Foi o que aconteceu no século XVII no continente europeu, em virtude da chegada de grandes quantidades, toneladas e mais toneladas de ouro e prata para aquele mercado. Então isso tem a ver com o metalismo. Balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Eu vou estabelecer tarifas alfandegárias altas. O que são as tarifas alfandegárias? São aqueles impostos cobrados quando você compra um produto de fora, quando você importa uma mercadoria. Então vamos importar tecido. Esse tecido, se ele for taxado, se ele for tributado na minha alfândega, ele entra em meu mercado por um preço alto. Isso é importante, por quê? Porque essa mercadoria não vai competir com as indústrias que eventualmente eu tenha organizada no meu país, na minha sociedade. Então, alguns países praticaram protecionismo, outros nem tanto. Exemplo, Portugal não foi protecionista. Os portugueses compravam os produtos, principalmente têxteis, o tecido fino, da Inglaterra. Então, grande parte do ouro que Portugal tira do Brasil a partir do final do século XVII, século XVIII, será canalizado para a economia britânica, a economia inglesa. Então, a balança comercial favorável é necessário quando o país tem um projeto de favorecer a sua própria industrialização. Outra característica do mercantilismo, colonialismo. É a crença segundo a qual um país, para ser próspero, rico e desenvolvido, ele precisa ter territórios distantes para a exploração. Assim se firma o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É um sistema de controle das metrópoles, dos países das grandes navegações, por exemplo, Portugal e Espanha, sobre suas colônias, sobre as regiões conquistadas. Uma das características do Pacto Colonial é o chamado monopólio comercial. Então, um exemplo, a colônia brasileira, ela só poderia comercializar com Portugal, na venda e na compra. Se nós vamos vender açúcar para os portugueses, nós só vamos vender para os portugueses. Nós não podemos vender, por exemplo, para os ingleses diretamente. Os ingleses comprarão açúcar por intermédio de Portugal. E quando a gente for importar, por exemplo, vamos importar tecido produzido na Inglaterra para satisfazer aos interesses dos colonos brasileiros. Então esse tecido é importado por Portugal e revendido no Brasil. Portanto, Portugal será um intermediário. E como intermediário, fica com as maiores quantidades de lucro. Então os países europeus praticaram o mercantilismo de uma forma generalizada, porque o mercantilismo fortalecia suas economias. Fortalecia no primeiro momento, porém, esses países, claro, tinham que ter a competência para gerenciar suas economias. Portugal não teve a competência necessária, por isso, já no final do século XVI, Portugal já não é mais um país rico. Inclusive, no final do século XVI, Portugal se encontrará sob domínio ibérico, domínio da Espanha, a União Ibérica. Importante salientar também que cada país praticava um mercantilismo do seu jeito. Portugal favoreceu muito o colonialismo, o domínio sobre a colônia brasileira. A Espanha favoreceu muito o metalismo, o chamado bulionismo. A Inglaterra investiu pesado na indústria naval para dominar os oceanos, dominar o mundo. A França vai investir pesado na indústria local, na manufatura local, que é a indústria de perfumaria. Então, cada país investe do seu jeito. Cada país pratica o mercantilismo do seu jeito.